Quem não se lembra? Aquelas imagens de ruas completamente vazias, lojas fechadas e pessoas trancadas em casa assustaram o mundo. Wuhan, na China, começava a revelar a ameaça da Covid-19. Um ano depois, como está a cidade que foi o primeiro epicentro de toda essa crise do coronavírus? Para entender melhor o que aconteceu, nossa reportagem especial de hoje vai levar vocês para um passeio por Wuhan. Vamos visitar lugares emblemáticos e ouvir as histórias de brasileiros que moram lá e vivenciaram o início da pandemia que mudou o planeta. A nossa vida mudou muito nesse último ano. Foi um vírus que passou por aqui, de pessoa a pessoa, vindo lá do outro lado do mundo. A China foi o epicentro dessa crise global. Mas depois de tanto tempo, o que de fato você sabe sobre Wuhan? A cidade onde o coronavírus foi identificado pela primeira vez e que praticamente voltou à vida normal. Quais são as certezas apontadas pela ciência sobre a origem da pandemia? E as perguntas ainda sem respostas. Wuhan é uma cidade com mais de 11 milhões de habitantes. Bem, Wuhan é uma megalópole, né? Eu lembro a primeira vez que eu voltei até para São Paulo, eu senti que era uma cidade pequena e lenta. E aqui é uma cidade muito dinâmica. Nossa, são mais de 200 estações de metrô. Ela está localizada bem no meio do país. Ela é uma cidade de importância logística muito grande. Ela está equidistante de Hong Kong, Pequim, e Xangai e Chongqing. Então, tudo passa por Wuhan. É uma cidade que se destaca pela educação. Tem mais de 100 universidades. É uma cidade moderna, rápida, gigante. Criativa. Vibrante. E a capital do punk na China. Os shows, aliás, já voltaram com força. Nos bares e nos clubes, a aglomeração está liberada. Mas para que esse clima de normalidade aconteça, o governo chinês tem sido extremamente rigoroso no controle de quem circula e principalmente de quem entra no país. Em Wuhan, quem desembarca do exterior tem que cumprir uma quarentena de 28 dias, sendo metade num lugar designado pelas autoridades e a outra metade em casa. Isso se conseguir autorização. Viajar para Wuhan hoje é uma tarefa muito difícil. Eu mesmo tentei uma permissão, mas a Embaixada da China respondeu que, por enquanto, os vistos de imprensa estão suspensos. E agora, como é que a gente vai fazer essa reportagem? Ué, do jeito que a gente aprendeu durante toda essa quarentena, com a ajuda da internet e da computação gráfica. Pode ligar a esteira. Bora conhecer o Wuhan? A gente vem direto para o mercado de Huanan. Era aqui, atrás desses tapumes azuis, aquele famoso mercado de frutos do mar, onde foi registrado o primeiro surto de Covid-19. Uma doença que naquela época, dezembro de 2019, ainda era chamada de pneumonia de causa desconhecida. Aí somente no dia 31 de dezembro é que realmente eles se deram conta que era mesmo o aparecimento de uma epidemia por algum agente novo, e aí eles alertaram a Organização Mundial da Saúde. A doença misteriosa, até aquele momento, registrava os primeiros 27 casos. Foi só no dia 9 de janeiro que os cientistas chineses descobriram que aquele surto era causado por um novo tipo de coronavírus, altamente contagioso. No momento que eles viram que a epidemia ainda estava avançando, então aí eles resolveram fazer uma outra estratégia, que foi o fechamento total da cidade de Wuhan. Fecharam o comércio, fecharam bar, fecharam restaurante, fecharam escolas, acabou o transporte público. Um lockdown rigoroso. Na cidade de 11 milhões de pessoas, foram 76 dias assim. Todo mundo em casa. E, ao mesmo tempo, o governo foi para a televisão
o governo alertou a população falando desse novo vírus. Viracata, eles anunciaram, não necessita estocar comida ou água, que nós vamos cuidar disso. Então teve uma coordenação e a comunicação do governo de forma muito clara. O governo chinês também fez uma testagem em massa para monitorar o vírus. Em muitos países no Ocidente, a gente teve dificuldade de produção de teste. E lá, uma semana depois que eles fecharam o Wuhan, eles já produziam mais de 700 mil testes por dia. E chamaram a atenção do mundo ao construir um hospital com mais de 1.000 leitos em apenas 11 dias. O resultado de tamanha organização está nos números. A última morte por Covid em Wuhan foi em abril do ano passado, de acordo com os dados oficiais. O coronavírus virou coisa do passado e foi parar até num museu. Uma exposição conta a luta do país na pandemia. E claro, um governo autoritário como o chinês traz aqui uma mensagem de heroísmo, mas nem menciona falhas importantes, como a perseguição ao médico Li Wenliang, um dos primeiros a alertar sobre a gravidade da doença e que acabou morrendo por Covid. Também nenhuma palavra sobre as centenas de autoridades que foram demitidas por omissão no combate à doença, entre elas o prefeito de Wuhan. Mesmo com a epidemia controlada, o mercado de Huanan nunca foi reaberto. E há um ano, a venda de animais silvestres está proibida em todo o país. Como eu moro perto daqui, eu vinha muito ao mercado. Os ingredientes eram muito mais frescos e mais baratos. Mas será que foi daqui mesmo que surgiu o coronavírus? Nós vamos conversar agora com exclusividade com Dominic Dwyer. Ele é um dos cientistas que participaram da missão da OMS lá em Wuhan para investigar as origens da pandemia. O senhor acabou de voltar dessa viagem e está agora num hotel em quarentena, é isso? Exatamente. Contando a ida e a volta aqui para a Austrália, essa já é a minha 6ª semana de quarentena. Eu questiono se já é possível dizer onde exatamente aconteceu a primeira contaminação pelo coronavírus. Quando se analisam os dados dos primeiros 174 casos de dezembro de 2019 em Wuhan, metade tem ligação direta com o mercado. Logo, metade não tem. Aí entra a questão, começou tudo lá ou o mercado só acelerou o contágio? Isso ainda está em aberto. Também questiono sobre a origem do vírus. Realmente saiu de um morcego? A hipótese mais provável é de que o vírus tenha saído de um morcego, contaminando um animal intermediário e, em seguida, os seres humanos. É extremamente improvável que o vírus tenha saído de um laboratório. Pergunto também se em algum momento faltou transparência por parte da China. E por que a OMS só pôde entrar em Wuhan um ano depois do surto? Ele prefere não entrar nos meandros políticos, mas responde. É claro que política interfere em transparência, é claro. Essa missão da OMS poderia ter sido antes. Mas mesmo que um ano tenha se passado, houve avanços e direcionamentos importantes para a nossa pesquisa daqui para frente. E para quem pôde ver Wuhan de perto, como é que está a cidade? Eu acho que um dos aspectos mais importantes é como a tecnologia deu um salto e ajudou a monitorar a doença. Para entender como a tecnologia mudou a rotina dos chineses, a gente veio até a Jianghanlu. Esse aqui é um dos principais centros comerciais da cidade. Tem alguns cafés, algumas casas de chá e bem pertinho daqui, do outro lado do rio, fica o escritório de um brasileiro, o José Renato, que está conectado agora com a gente. Fala, Murilo. Vamos caminhar aqui com vocês pelas ruas de Wuhan e mostrar um pouco das coisas interessantes que mudaram a nossa rotina. Vamos lá? Primeiro máscara, né? O que você repara é que todos usam máscara hoje, então tem essa mudança drástica no visual da cidade. Máscara é que nem calça, você não sai de casa sem. A máscara não é mais obrigatória em locais abertos, mas todo mundo usa. Esses dias mesmo, eu de madrugada, caminhando para casa, abaixei a máscara e deixei pendurada só de um lado. De madrugada, rua vazia. Um motoqueiro parou a moto, me deu uma bronca e me deu uma máscara. E me explicou, olha, o risco tá aí ainda, não adianta aliviar. Respeitei. Olha, o Wuhan tá
tá viva. Você percebe também que as pessoas estão usando muito mais tecnologia. O Renato mora aqui há 10 anos e conta que agora existem vários códigos como esse espalhados pelas ruas. Com um aplicativo de celular, você vai registrando por onde você passa. Então isso, você compartilha a sua informação e as pessoas que estão compartilhando também fazem parte de um banco de dados. Se uma pessoa se contaminou e ela esteve no mesmo, sabe, na mesma loja que você naquele dia, vão te avisar, olha, nesse horário passou uma pessoa que estava com vírus. Se você está se você está dentro de uma margem de risco, eles vão te informar. E aí o grau de risco vai mudar a sua cor. Se a cor do seu aplicativo estiver verde, sinal de que você andou por locais seguros. Já o amarelo indica risco de contágio. É preciso fazer um teste de Covid e se isolar por 7 dias. Senão, nem entra em restaurantes e transportes públicos, por exemplo. E se o aplicativo estiver vermelho, quarentena obrigatória de 14 dias. É proibido circular. Eu estou na Avenida John Bay Lu, Pachurra Randier, que é um lugar, tipo um calçadão de compras. E quando você vem dentro da cabine da polícia, você vê que tem uma câmera térmica com o controle da temperatura de cada pessoa, para poder saber o que está acontecendo, se as pessoas estão com febre ou não. Essas câmeras especiais, além de fazerem um controle automático da temperatura, têm reconhecimento facial e estão espalhadas por todos os lugares. Nos hotéis, nos restaurantes, por toda parte é uma câmera apontada para a porta e um telão. Então todo mundo vê a temperatura da pessoa. Se a pessoa estiver com febre, já mostra um sinal diferente, todo mundo está sabendo que aquela pessoa está com febre. Durante o nosso passeio, encontramos outro brasileiro. É o Rodrigo, um professor de judô que veio do Rio Grande do Norte. Toda vez que você entra num ambiente, você tem que escanear e tem que atualizar a sua situação. Então, aquele local ali, você sabe que é livre do vírus, né? Porque uma vez que um indivíduo tem o vírus, todo mundo ao redor, entendeu? Fica vermelho o código QR. O Rodrigo filma a esposa pagando as compras com reconhecimento facial. Desde que eu comecei a pandemia, eu não vi uma nota, dinheiro em papel, entendeu? E como estão as aulas? Nesta universidade, na zona central de Wuhan, entramos na sala de aula. Todos os alunos precisam estar com aquele código QR verde. E aí, podem ficar sem as máscaras. A gente está feliz de voltar aos poucos à vida normal. Este professor americano conta que essa volta rápida à normalidade é fruto de uma consciência coletiva dos chineses. Eu falo com meus amigos e minha família nos Estados Unidos e vejo que eles ainda estão muito assustados. A China pode ser um bom exemplo de como enfrentar o vírus. O país foi dos poucos que registrou um crescimento econômico ano passado. As lojas ainda fechadas ao redor da universidade explicam um pouco o crescimento tímido, 2,3%. É o pior desempenho das últimas 4 décadas, mas um resultado bem acima do Brasil e dos Estados Unidos, por exemplo, onde teve uma queda do PIB. Mas a economia chinesa já demonstra sinais de melhora à medida em que a vacinação avança. Foi em dezembro que eles começaram a campanha de imunização. E sabe aquele hospital que mostramos no começo da reportagem, construído em 11 dias? Ele foi desinfetado e, por enquanto, está lacrado. É que não tem mais paciente, né? Eu acho que a grande lição é que a gente vai ter que dar muito mais importância a essas epidemias, porque a tendência é elas se repetirem. A gente vai ter que se preocupar mais de não invadir as matas, diminuir o contato com animais silvestres, animais selvagens. É realmente o que mostra a história. Teremos mais pandemias. É importante entender como essa experiência pode nos preparar para as próximas. E para quem viveu no primeiro epicentro do coronavírus, o que fica de aprendizado um ano depois? Sem sombra de dúvida, se pode pesquisar, fazer um levantamento. A palavra correta é unidade. Essa unidade que eles têm dá a sensação de que é uma família só, entendeu? Então existe um risco, existe um novo conceito que a sociedade precisa se incorporar e quanto antes se incorporar, mais rápido volta ao normal, né? Mas ainda há muito a ser feito. É o que indica, inclusive, o calendário chinês. A virada do novo ano lunar aconteceu agora em fevereiro e a gente acompanhou a festa na casa do Rodrigo. Diz a tradição que entramos em um novo ciclo, a do boi de metal, símbolo de trabalho duro, mas também de superação.
Antes de me despedir, eu quero dizer que essa nossa viagem por Wuhan continua lá no nosso podcast. Está disponível em g1.com.br/fantástico ou no seu player de podcasts favorito. É um episódio bastante diferente para você colocar o fone e curtir. Não perde.